Bíblia Sagrada, no texto do tema deste congresso, Salmos de número 119, versículos de número 30 para a nossa meditação, versículo de número 30, Salmos 119, versículo 30, para nós meditarmos essa noite, amém? Nós gostaríamos de continuar por essa passagem, gostaria de agradecer a Deus, um privilégio, a alegria de mais uma vez estar com nossos irmãos aqui no ato, e poder ministrar a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Agradecer a Deus pelo pastor Jair de Deus, por esse convite, bem como toda a mocidade aqui também. Nós somos gratos a Deus, e que Deus possa nos abençoar. Então nós agradecemos a Deus por esse privilégio, e somos gratos. Nós fazemos saudações também do pastor Haroldo, também de toda a igreja de Ocasac. Ele enviou um abraço para o Senhor Deus e também mandou saudações a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui no ar. Amém, irmãos? Amém. Então nós estamos felizes. Eu quero louvar a Deus por esse 13º aniversário da mocidade de Uá. E um ano retrasado, eu lembro que nós tivemos presente e foi uma bênção também. Nós estivemos pregando e foi algo inesquecível para mim, porque quando eu estava pregando, eu me mosquei numa palavra, deu um branco na cabeça, esqueci de tudo, nem sabia que estava mais pregando. E aquele dia ficou marcado que eu fiquei desesperado, eu tinha esquecido que eu estava pregando, eu falei, meu Deus, onde que eu parei agora? Graças a Deus que os irmãos estavam bem atentos, eles me ajudaram nessa missão, e nós conseguimos retornar daquilo que nós estávamos falando. Então foi algo interessante que aconteceu e marcou minha vida. Os irmãos falaram, marcou a sua vida por causa disso? Não. Marcou minha vida porque o Senhor Jesus Cristo nos abençoou aquele dia, abençoou a vida de cada um de nós. Nós fomos renovados embora para a nossa casa. Amém? Então nós queremos louvar a Deus por tudo isso que Deus tem escrito em nossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela sua escolha de você estar presente nessa noite também. Eu creio que é um dia especial para você, porque você escolheu estar nessa casa de oração. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, e você vai entender que essa foi uma escolha que você precisava escolher nesse dia de hoje, de estar na casa do Senhor nosso Deus. Amém? Então eu gostaria de ler juntamente com os irmãos o texto básico deste congresso, que é Salmos de número 119, no versículo de número 30. Eu também estou feliz por ver alguns irmãos que há muito tempo nós não vimos, os irmãos de Itacaó. Era uma alegria sempre quando meu sogro estava pastoreando ali, às vezes a gente ia, não com muita frequência, mas nós víamos alguns dos nossos irmãos, então uma alegria ver nossos irmãos novamente. Deus continue abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Salmo de número 119, versículo 30 nos diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Escolhi o caminho da verdade e propus-me a seguir os teus juízos. Amém? Então esse é o texto que foi escolhido aqui pelos irmãos, os jovens aqui dessa congregação. Um texto que fala a respeito de uma escolha, um homem que decidiu, um homem que escolheu algo para a sua vida, determinou algo para que, através dessa escolha, todo o seu estilo de vida viesse se enquadrar dentro dessa escolha que ele havia decidido. Então o tema dessa noite fala muito sobre escolha, e é sobre escolhas que nós queremos também tratar com os irmãos. Nós já ouvimos algumas coisas que falou o nosso coração, e nós queremos dar sequência naquilo que nós já estudamos, e nós vemos este salmo. Eu me alegrei muito ao ler durante a semana toda, tive lendo este salmo, não somente esse versículo, mas comecei a ler o salmo todo porque é um salmo extraordinário de Deus para a nossa vida, que traz uma alegria à nossa alma. E eu pude ver como que a importância que esse salmista, embora nós não sabemos o autor, mas a importância que ele dá em relação à palavra de Deus. Eu comecei a me alegrar a respeito disso, porque nós sabemos que essa palavra verdadeiramente ela é a verdade. E quando nós paramos para estudá-la, para meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que ela é necessária, ela é fundamental para a vida de todo ser humano. Não somente nós classificarmos aqui, por exemplo, entre cristãos e não cristãos, mas nós sabemos que a palavra de Deus ela é fundamental para a vida do ser humano, porque o ser humano é a obra, é fruto da criação de Deus. Então, por mais que esse não tenha o conhecimento de Deus, ele foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. E por isso a palavra de Deus ela é essencial para a sua vida. E quando nós começamos a meditar na palavra de Deus como um todo, você começa a ler Gênesis, você começa a ler todos os livros da Bíblia, você vai ver que ela é interessante, porque ela sempre coloca o homem, ela coloca sempre apresentando ao homem
decisões, por exemplo, como colocando a verdade e a mentira, como que colocando sempre o caminho largo, o caminho apertado. Então a palavra de Deus é extraordinária, porque quando nós nos deparamos com ela, ela traz esse confronto para cada um de nós. Ela nos coloca no estado de decisão, porque nós sabemos que muitas pessoas, elas se recusam a conhecer a Deus, porque essa é a grande questão do homem. Porque quando o homem procura conhecer a Deus, a primeira coisa que ele é confrontado é com as suas decisões, com as suas escolhas, com o seu estilo de vida que você está vivendo. E nós entendemos que as escolhas é fundamental para a nossa vida. E eu amo a palavra de Deus por causa disso, porque ela nunca me deixa na mesma situação, vivendo as mesmices da minha vida, mas sempre me coloca no confronto das decisões e das escolhas que eu devo decidir na minha vida. E assim acontece na vida de todo ser humano. E eu acho interessante porque quando ela coloca sempre esses dois lados da vida, por exemplo, quando nós olhamos lá para a vida de Ló, ele chegou a um certo momento na sua vida que ele se deparou diante de duas opções. E ali Abraão deu a opção para ele: escolhe, você escolhe, se você ir para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. O direito da escolha, o poder da decisão. E os irmãos já conhecem a história, sabem que ele tomou ali a sua decisão baseada em algumas coisas, porque toda decisão, ela é sempre baseada naquilo que toca a nossa alma e toca o nosso coração, diante da nossa consciência, que temos daquilo que nós estamos decidindo. Então nenhuma escolha era feita do nada. Eu escolhi isso aqui, mas sem pensar que isso aqui poderia fazer ou trazer algo, benefício para mim. Sempre há uma consciência que precede a sua decisão e a sua escolha. Então toda a consciência que você tem deve ser algo relacionado à verdade de Deus na sua vida, para que a sua vida possa ter um futuro melhor e mais garantido, para que você não sofra, nem você e nem a sua família. Então nós vemos que a palavra de Deus sempre coloca essas duas opções na minha vida e na sua vida, para que eu e você possamos decidir através da sua livre escolha. E eu acho lindo isso, que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele deu o direito do homem escolher e decidir na sua vida aquilo que seria melhor para você. Mas dentro disso, Deus colocou sempre as consequências e instruiu o homem através dessas verdades. E nós sabemos que até o dia de hoje, nós estamos fazendo diariamente diversas escolhas. Diversas escolhas, todo dia nós estamos decidindo. Eu estava conversando há um certo domingos atrás, alguns domingos, com o pastor Flávio, e ele disse: todo momento nós estamos escolhendo. Nós já acordamos escolhendo, decidindo sobre a nossa vida. Porque quando nós acordamos, nós temos que decidir se vamos trabalhar ou não. Que escolha difícil é essa, irmãos? Principalmente quando nós estamos cansados, você acorda aquele cansaço, aquele calor, você fala: meu Deus, eu tenho que trabalhar e enfrentar todo esse dia, todo o estresse do dia a dia, mas eu tenho que escolher porque a minha família precisa do pão de cada dia. É uma escolha, todo momento estamos escolhendo sobre a nossa vida. Mas a questão é que nós fazemos diversas escolhas, mas aquilo que foi dito nessa noite, nós somos fruto de cada uma delas. Todo sucesso, todo fracasso depende da sua escolha hoje. Existem pessoas que estão frustradas na vida e não sabem por quê. Foi por causa de alguma decisão errada que ela tomou, baseada em alguma consciência que ela tinha, que também poderia ser bom para ela, mas não analisou conforme a luz da Bíblia. E nós vemos que a questão é se você tem escolhido com sabedoria. E quando nós nos deparamos diante desse salmo que nós vemos que o salmista ele diz: eu escolhi o caminho da verdade. O salmista escolheu. Isso é uma palavra forte. Ele decidiu, ele escolheu, ele tomou a decisão de caminhar o caminho da verdade. E nós vemos que, baseado nisso, eu comecei a estudar todo esse livro de Salmos. Eu achei muito interessante, porque eu encontrei aqui duas coisas que talvez ele poderia ter se baseado para que ele pudesse ter tomado essa decisão. Embora nós não sabemos, conforme eu disse, o autor, mas nós vemos várias vezes ele se referindo a si mesmo, não dizendo o nome, mas ele se referia em várias partes desse salmo, ele se referia a si mesmo. E nós vemos que ao decorrer do salmo, se você parar para estudar, nós vemos que ele tomou essa decisão de obedecer, ele estava determinado a obedecer a palavra de Deus. Ele escolheu totalmente o seu coração, ele propôs dentro da sua alma trilhar os caminhos, os estatutos, os preceitos de Deus. E nós vemos, eu achei tão interessante que esse salmo, cada parte que ele tem da letra do alfabeto do hebraico, cada parte tem 8 versículos, e geralmente em cada 8 versículos desses aparece 8 vezes a menção em desses versículos relacionado à palavra de Deus, exceto a primeira parte. Nós vemos que ele determinou algo no seu coração, que ele queria verdadeiramente obedecer à palavra de Deus. E ele escolheu isso pelo fato de ele ter a sua consciência narrado nesse salmo, baseado no que a lei de Deus significava para ele. Por exemplo, no versículo de número 9, ele tinha consciência que a palavra de Deus era poderosa para purificar a sua alma, purificar o seu coração. Então foi uma das razões
talvez que ele tenha decidido obedecer a palavra de Deus. Outra questão é que ele sabia que a palavra de Deus era saúde e riqueza para a sua alma, que ela era conselheira, lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Outra verdade que ele sabia em relação à palavra de Deus, que ele pôde tomar essa escolha, ele escolheu isso devido talvez ao fato da sua consciência em relação ao que a palavra de Deus poderia fazer na sua vida. Primeiro, ele sabia o que a Bíblia era de fato, ou seja, era luz, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, ou seja, a palavra de Deus era poderosa para lhe trazer uma orientação. Ele sabia a veracidade que ela era de fato. Em segundo lugar, ele sabia o que ela era poderosa para fazer na sua vida. Em primeiro lugar, em Salmos, versículo 1, por exemplo, só para você mostrar uma noção, está dizendo: bem-aventurados os que trilham os caminhos retos, porque andam na sua lei. Ele sabia que a palavra de Deus era poderosa para abençoar a sua vida. Por exemplo, produzir vida em você, nele mesmo. Está lá nos versículos, não vou ler devido ao tempo. Sabia que era poderosa para fortalecer a sua vida, libertar a sua vida, conceder-lhe sabedoria, confortar o seu coração, orientá-lo diante de todas as decisões e demais escolhas que ele poderia fazer. Então, baseados nessas duas verdades, então ele tomou uma decisão. Nos versículos 97 e 159, ele tomou a decisão de amar a palavra de Deus, de valorizá-la na maneira que ela é, de estudá-la, memorizá-la, meditá-la e confiar totalmente a sua vida na palavra de Deus, de obedecê-la e também proclamá-la. Então nós percebemos que a palavra de Deus, ela sempre nos levará a Cristo, porque Cristo, ele é a palavra viva, porque a palavra escrita, ela pode dizer e falar aos nossos corações. Então o que eu me alegro quando eu me deparo diante da verdade bíblica é que ela sempre vai nos conduzir a Deus. Quem não ouve aceitar ou não, porque esses dias eu estava conversando com um amigo na fábrica, estava ali dizendo a ele que Deus tem me dado essa oportunidade, tem me evangelizado. Ele disse: irmãos, tem uma ideia, esse rapaz é tão tribuloso que ele tem um diabo tatuado na barraca da perna dele. Tão tribuloso que o rapaz é, todo mundo, quando vê esse rapaz, corre. Ele é líder lá, e nós temos o privilégio de estar ali ministrando a palavra de Deus no coração dele. Ele diz: Jonathan, você está dizendo que a Bíblia diz, mas o que é a Bíblia? A Bíblia não significa nada, você está dizendo que ela é a palavra de Deus, mas não é isso. E é isso que a mente moderna às vezes hoje ministra o coração de muitos. Esses dias eu ouvi de um homem que ele, há algum tempo atrás, não vou citar nome poético, mas ele disse que ele foi um grande homem de Deus, um grande pastor, um grande líder. E esses dias ele foi confrontado com uma pergunta, com um programa que ele tem, e perguntaram para ele, disseram assim para ele: pastor, muitas pessoas estão dizendo que você é herege, o que o senhor tem para dizer em relação a isso? Ele pegou simplesmente e respondeu assim: é que esses pastores aí que me acham como herege, eles ainda estão na Bíblia, mas eu estou em Jesus. Eu falei: meu Deus do céu, como tem muita gente que segue esse homem, sabe por quê? Porque o evangelho dele é um evangelho mais fácil de prega. Ele fala que o caminho é o caminho da graça, você pode fazer o que você quiser, porque ela vai superar tudo na sua vida de uma forma extraordinária. E eu vi aquela declaração daquele homem dizendo que esses pastores ainda estão na Bíblia, mas eu estou em Jesus. Eu acho que pelo fato de ter tanto conhecimento, eu acho que não houve um espaço talvez na sua memória para ele se esqueceu-se, talvez de 1 Coríntios, ali do livro de Coríntios, quando estava havendo dissensão da igreja, e dos piores grupos que tínhamos ali, aqueles que diziam ser de Cristo, que não queriam se submeter a ninguém. E isso é a realidade desse homem, que ele quer se submeter a ninguém, a nada, nem a palavra de Deus. Por isso ele diz que ele está em Jesus. E muitas pessoas o seguem. Essa é a realidade que nós temos hoje. Mas o salmista, ele trouxe a sua atenção pela veracidade que a palavra de Deus era poderosa para trazer na sua vida. E a gente percebemos isso quando nós decidimos viver ela na nossa vida. A partir do momento que eu e você escolhemos, optarmos pelos preceitos do Senhor, nós vamos perceber o quão ela é poderosa para transformar a nossa vida e o nosso dia a dia diário. Porque esses dias estava pregando lá em Suzuka de um testemunho para os jovens, que quando eu tomei essa decisão na minha vida, jovens, eu lembro que eu tomei essa decisão quando o pastor Jesus me confrontou com uma verdade. Na minha juventude, eu estava servindo a Deus em Okazaki, eu já contei parte do testemunho disso, só que eu gostaria de fazer menção. Eu tomei uma decisão. Eu fui ali, me envolvi no relacionamento que não deveria, não era lícito eu me envolver, e fiquei tudo arrebentado, porque eu estava fazendo teatro dos jovens, estava programado para fazer teatro dos jovens, e no teatro eu ia ficar, pastor. Ia ficar mesmo na situação que eu estava. E eu lembro que eu brincava com os jovens ali nos ensaios, brincava com os jovens ali nos ensaios, falava assim: meu Deus do céu, na hora que eu ia ensinar, falava: meu Deus, guarda no céu, nem que for um lugarzinho no banheiro do céu, se isso existir ali, não quero ficar. E ficava brincando, mas
tudo isso era a situação que estava vendo, estava completamente distante de Deus dentro da minha situação. Então eu tomei essa escolha, eu tive que arcar com consequência. Depois ali estourou toda a história, todo mundo ficou sabendo o que havia acontecido. E eu fiquei envergonhado diante daquilo. O pastor Wilson Schneider não estava no Jair, o pastor dele conversou comigo. E ali eu abri meu coração diante de tudo aquilo que havia acontecido. E fiquei passando um período ali de disciplina, mas foi uma escolha minha, essa era a consequência. E eu estava ali diante dessa verdade, e depois que comecei a pensar na fábrica, falei, meu Deus do céu, eu estou dentro da igreja. Se for para ficar destruindo a vida dos outros, é melhor destruir a minha vida sozinho. Sabe uma coisa, eu vou pedir mais conta, vou para o Brasil, vou viver toda a loucura que eu tenho que viver. Jovem, sabe que jovem não tem limites para a loucura. Jovem, quando ele está disposto a se entregar aos desejos, aos prazeres desse mundo, não há limites para o jovem. Simplesmente ele se dispõe a fazer porque isso, no momento, traz, entre aspas, uma certa diversão. Mas isso não é tudo na vida do jovem, porque geralmente um jovem, na cabeça do jovem é isso, ele não faz noção de muito das escolhas que ele faz. O jovem, ele é isso, né? É uma característica própria do jovem, ele sempre olha o presente. Jovem jamais ele tenha, existem as exceções de alguns jovens mais maduros, mas a maioria dos jovens em si, no modo geral, ele nunca pensa no futuro. Ele pensa assim em algo bem distante, mas as prioridades desse jovem é curtir a sua vida, porque é uma fase que ele está descobrindo tudo. Ele está descobrindo a vida, ele está descobrindo os prazeres desse mundo, as amizades que parecem ser da hora, porque esse é o pensamento, a concepção do jovem. Nossa, aquele amigo meu da hora, que às vezes ele passa o curto espaço de tempo que ele passa com os amigos da igreja, é insignificante o tempo que ele passa com um amigo ali na escola, no trabalho onde ele está que não é cristão. E você começa a ver as atitudes. Alguns jovens, estava vendo um vídeo que minha esposa me mostrou, de uma jovem que nós conhecemos, ela é cristã, e até minha esposa falou, nossa, amor, será que o pai dela sabe disso? E ela saiu com as amigas ali, foram para um debate chamado Jazz, e eles postaram, a amiga dela postou esse vídeo ali na sua página ali do Instagram, e um vídeo, elas todas ali, a outra chutando cone, chegou já chutando cone, aquele ato de rebeldia, e depois chegaram lá no McDonald's, começaram lá a brincar, começaram a falar palavrão, mostrou o dedo do meio, e essa jovem toda sem graça, organizada, porque ela não tem esse costume, ela tem princípios. E aí onde começam os grandes desafios da vida de um jovem, as escolhas. Você vai decidir ser influenciado por essas amizades ou não ser influenciado por essas amizades. E assim eu estava vivendo esse momento da minha escolha, eu decidi isso e queria ir para o Brasil então. Retornando, depois eu vou voltar a esse ponto. Eu decidi voltar para o Brasil e conversar com o pastor de Deus, que estava nos acompanhando naquele momento da minha vida. Eu falei, abri meu coração, disse a ele que eu queria. E ele disse para mim, o pastor, eu lembro que ele falou assim, ó, você decidiu, agora você tem que arcar com as consequências. Você foi homem para decidir, agora tem que ser homem para encarar. Eu esperava outras palavras, né? A palavra depois não vai mesmo. Sirva Jesus lá, mas vai mesmo. Que ficou feio para você aqui. Às vezes a gente esperamos palavras desse tipo, mas as palavras que nos confrontam nos colocam numa decisão, num momento de escolha. Ele disse toda essa palavra. Não foi uma pessoa que eu vi que o pastor Jair verdadeiramente é um amigo meu, porque tem pessoas que têm a concepção errada de amigos. Pensa que os verdadeiros amigos são aqueles que te consolam com mentiras. Vê você errando, mas não tem coragem de dizer a você que você está errando. Tome cuidado. E às vezes aqueles amigos que são verdadeiros, que nos mostram o caminho da verdade, nós desprezamos eles, porque confronta com o nosso querer, a nossa vontade. Mas os verdadeiros amigos são aqueles que nos ferem com a verdade, mas que isso produz a cura no nosso coração. E naquele momento o pastor me confrontou, você foi homem para decidir, tem que ser homem, vai encarar agora, Deus. A vergonha é certa, é uma consequência do pecado. E ali então eu decidi, ele falou assim, mas agora eu vou trazer uma palavra para você. Ele disse assim, Jonathan, honra a Deus, que Deus vai te honrar. Mas aquilo lá foi tão forte no meu coração, falando assim, às vezes para vocês é simples, mas só Deus sabe como aquela palavra mexeu dentro do meu coração. Eu saí de dentro daquele dia com uma ira santa, sabe? Uma ira santa, pra vocês entenderem. Mas saí daquele dia, eu falei assim, não, agora vai ser para valer. Eu entrei nessa congregação, mas é para servir a Deus agora. Agora, se for para fazer, é para fazer a diferença. Agora eu quero servir a Deus. Eu tomei essa decisão nova. Sabe por quê? Eu me baseei no meu testemunho de vida, porque quando eu cheguei no Japão, todo afastado, desviadão, pra vocês terem uma noção, jovens, eu entrava dentro desses sapuqueiros da vida, eu via aquelas bebidas, porque eu bebia muito quando era jovem, eu via aquelas bebidas e falei, meu Deus do céu, tem dinheiro para comprar tudo isso. E meus amigos me convidando para ir para a balada, eu achava que
isso era o máximo. Aparentemente pode trazer uma certa diversão, mas não é tudo, porque você se destrói na vida. Eu tomei essa decisão, jovem ainda, eu fiquei olhando tudo aquilo e falei, meu Deus do céu, vou me perder aqui de novo. Eu comecei a ir na igreja, e quando comecei a ir na igreja, os jovens me abraçaram de uma forma tão especial, que eu senti o amor de Deus, os jovens me chamando para lá e para cá, eu nem queria ir para o culto. Ele me ligava e falava, Jonathan, vamos para o culto hoje. Eu falei, hoje eu não quero ir para o culto, porque eu não tinha força ainda, eu não queria, estava rejeitando ir para o culto. Jonathan, vamos para o culto, eu não queria decidir essa escolha de ir para o culto. E a hora que ele me ligava, eu falava assim, não tem jeito, eu já estou aqui debaixo do seu apartamento, estou te esperando. A hora que eu abri a janela, estava lá o Daniel me esperando. Eu falei, meu Deus do céu, esses homens estão me perseguindo agora, eu estou com meus amigos da família, às vezes eu quero todo domingo com eles, e eles querem que eu vou para a igreja, estão me insistindo para ir para a igreja todo domingo. Eu tinha decidido ficar firme, mas não tinha forças. Mas para isso tinha amigos e irmãos que me ajudaram nessa caminhada. Eu louvo a Deus por isso. E eu comecei a escolher, daí eu comecei a ir, eles me abraçaram, comecei a envolver, todos os ensaios estavam presentes, momentos de oração dos jovens, estudo com os jovens estava presente. Eu comecei a me alegrar, falei, meu Deus do céu, estou ficando forte. Sabe aquela concepção de jovem? Eu falei, estou ficando forte. Eu decidi o melhor, estou ficando forte. E eu comecei a se envolver, daqui a pouco eu comecei a ter uma oportunidade para dar uma palavra, eu gosto de falar muito. O pastor Jair sabe disso. Nossa, então o que eu gosto de falar é de falar. Quer me convidar para conversar, vamos conversar e tem 1 hora, é pouco da nossa. E eu gostava de conversar muito, o William sabe disso, né, William? As nossas comunhões que nós tínhamos lá em Okazaki, ficava até altas horas da noite ali conversando, comunhão, fazendo aquela comunhão maravilhosa. E eu comecei a ter a oportunidade para dar uma palavra, eu falei, meu Deus do ceu, o negócio, o mistério está ficando, estou ficando forte, Deus, eu não era assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu não consegui nem ir para a igreja, agora o meu desejo já está todo momento no meio desses jovens. Ah, vamos jantar no Saideria, vamos jantar no Saideria. Acabava o Saideria, vamos morar na igreja? Vamos morar na igreja e aquele jovem, aquela loucura de buscar a Deus. E nós íamos para a igreja, na hora que eu pensei que estava forte, foi onde eu tomei essa decisão de me envolver nesse relacionamento. E foi aí onde agora eu quero explicar para vocês por que eu tomei essa escolha como jardim de Deus que me deu essa palavra. Eu vou honrar a Deus que Deus vai te honrar. Eu sou uma pessoa que gosta muito de refletir na minha vida. Esse é o Jonathan. Eu estou na fábrica, todo momento estou ali refletindo. Falei, meu Deus, eu preciso melhorar nisso, melhorar aquilo. Até essa cobrança dentro de mim, só Deus sabe. Eu louvo a Deus por isso, porque isso me faz me tornar um homem melhor. E todo momento estou ali refletindo, eu comecei a refletir. A hora que eu recebi aquela palavra, eu saí daquele dia abalado mesmo que ela estava falando, meu Deus do céu, eu preciso honrar o Senhor. Eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para honrar a Deus? Eu comecei a analisar, falei assim, eu achava que estava forte, eu caí. Onde está o meu erro nisso? Eu comecei a pensar comigo, falei, já sei. O meu erro está nos conselhos que os pastores têm me dado e não têm obedecido. Que é viver uma vida de oração e ler a Bíblia. E isso é um desafio para o jovem. Porque tudo que um jovem não gosta na sua juventude, não estou dizendo assim no sentido da sua natureza, da natureza humana, de um jovem humano. Um jovem é mais fácil ele entrar no Facebook do que tirar um minuto de oração. É jovem, não estou mentindo. É mais fácil você ficar alguns minutinhos online do que alguns minutinhos lendo a Bíblia. É algo entediante para alguns. Estou dizendo isso porque é algo da natureza humana. Mas existem aqueles que são espirituais que entendem que isso não é o suficiente e optam pela palavra de Deus. Então você começa a escolher, eu falei assim, é isso. Ensaios é insuficiente para fortalecer a minha vida. Momentos na igreja é bons, mas não é tudo que pode determinar a minha base de eu ser um cristão autêntico e verdadeiro. Eu comecei a analisar essa minha vida, eu falei assim, eu não gosto de ler a Bíblia. Se não, eu odeio ler a Bíblia. Não de ler a Bíblia, mas de ler. O brasileiro tem essa dificuldade, não gosta de ler. Eu não gostava de ler. Mas eu falei, se eu quero ser um jovem que honra a Deus, você pode começar a ler a Bíblia, começar a ir para o joelho. Eu falei, então, bora lá, né? Bora buscar esse princípio na minha vida. Eu comecei a buscar a Deus ali, eu falava, eu ligava para o pastor Flávio na época, ele estava no estúdio ainda, eu falava, Flávio, por favor, eu trabalhava dia 15, deixa a igreja aberta, eu quero ir, eu quero buscar Deus em oração. Eu cheguei lá na igreja, comecei o primeiro dia. Foi algo que me entristeceu, porque a hora que eu dobrei o joelho, jovem, sabe aquela oração seca, sem graça? Senhor, meu Deus, tudo quanto aquela oração automática que você aprende a fazer. Eu começava a ver que a minha voz era tão gritante que eu me irritava com a minha oração. Eu falava, Deus, eu não vou conseguir, já queria desistir. Eu falei, não, mas eu decidi ser meu lado até o fim. Eu comecei. Aí daqui a pouco eu falei assim, não, agora eu vou começar a ficar, você vai me dando, eu vou ficar até tentado, até onde vai chegar isso aqui. Comecei a orar, eu não vou na igreja. Eu começava a orar, aí começava a andar na igreja, eu estava sozinho, aí ficava lá orando assim, ó. E ia para lá e para cá, eu falei, Deus, eu preciso de ti, aquela loucura.
escolha de querer buscar a Deus e mudar a minha situação. E foi uma semana, foi duas, foi três. Na terceira semana eu me lembro que eu me alegrei, porque quando eu estava ali, daqui a pouco começou a rolar uma lágrima no meu olho, eu me alegrei, eu falei, meu Deus do céu. Estou sentindo a presença de Deus, sabe por quê? Nós temos isso, né? Para nós sentir a presença de Deus, precisa tocar o nosso emocional, às vezes nós temos isso. Mas pela fé eu estava ali, perseverando, eu comecei, meu Deus do céu. Mas quando eu comecei a chorar, eu comecei a sentir aquela coisa gostosa, aquele refrigério na minha alma, a presença de Deus me renovando de novo. Eu comecei a mudar os meus pensamentos. Eu falei, nossa, as promessas de Deus ainda estão de pé na minha vida. O chamado de Deus ainda está revigorado, está de pé. Deus ainda Ele me ama. Eu comecei a pensar sobre essas coisas. Eu comecei a ver como é poderoso isso. Eu comecei a ler a Bíblia. E começava a comer a Bíblia. E falava, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia. Abria a Bíblia, lia a Bíblia e orava, lia a Bíblia e orava. E aquilo começou a fortalecer a minha vida. E aquilo que era indeterminado da minha vida. Era o período probatório que estava passando disciplina. Era indeterminado. Ia depender muito de mim. Eu lembro, se não faz a memória, foi 2 meses que eu fiquei. Mas quando eu voltei em comunhão, aquela palavra que o pastor de Deus, Deus tinha pensado na minha vida, começou a se cumprir. Honra a Deus que Ele vai te honrar. Eu comecei a servir a Deus, buscar a Deus, quando foi uma semana que eu estava, 1 mês que eu tinha entrado em comunhão com a igreja, 1 mês e meio, depois de 1 mês e meio, o pastor Wilson procurou e falou assim, a partir de hoje você vai ser o coordenador dos jovens. E eu me alegrei, agora já estava ali no meu coração, não que eu era capaz, mas é porque eu tive que descer, para que Deus pudesse honrar a minha vida. Eu precisei passar pela escola para saber que não é eu que sou capaz, mas que eu preciso me humilhar e saber que eu sou dependente de Deus. Porque os jovens, às vezes nós não temos experiências como essa, nós pensamos que quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, pensamos que é nós. É porque eu busco, é porque eu oro, é porque eu faço acontecer. Mas Deus me fez entender que eu não sou nada. Porque quando eu passava no buscando em oração, eu comecei a compreender isso. Um homem seco de Deus orava, não sentia a presença de Deus. Mas foi com muito esforço que as misericórdias do Senhor começou a cair sobre a minha vida. E então eu comecei a entender que não era eu, mas era Deus que eu cresci na minha vida. Eu comecei a compreender a palavra de João que diminua eu, mas que Cristo cresça sobre a minha vida. E aí eu comecei a entender porque quando nós honramos a Deus, é esse princípio. Para honrar a Deus é preciso se humilhar e de reconhecer: Tu és o Senhor, eu não sou nada. Tu és tudo, mas eu dependo de Ti, Deus. E as coisas começaram a acontecer. Comecei a coordenar os jovens. Naquele final de ano eu fui levantado como cooperador. Depois de 2 anos como diácono, as promessas de Deus começou a se cumprir por causa de uma atitude, por causa de uma escolha. Porque eu decidi honrar a Deus em toda a minha vida, em todo o meu viver, como se bastasse isso. Jovens, sabe o que Deus fez na minha vida? Eu considerei uma Rebeca. Glória. Linda, abençoada, irmã Luciana, que está aqui, minha esposa, mulher de Deus, que tem me acompanhado em todas as nossas jornadas na casa de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque tudo que nós fazemos aí, às vezes, muita tarefada. Vou fazer uma campanha com jovens, ela fez toda a programação, foi tudo mulher de Deus. Estamos lá na tesouraria, lá fazendo os trabalhos, é cansativo. E se tem, vou falar, amor, não briga comigo. Minha esposa tem uma dificuldade, quando ela está com fome, ela fica um pouco irritada assim. Mas em tudo isso, eu vejo como que ela tem agido comigo. Quando ela está com fome, meus irmãos, ela não peca, mas ela fica assim um pouco irritada. Mas em tudo isso eu vejo como ela tem me acompanhado, porque às vezes, para ela se conhecer, ela vai lá dentro do carro, fica dentro do carro, lá, fica tocando piano enquanto faz trabalho de tesouraria. Então eu vejo que foi uma mulher que Deus me deu, que compreendeu o ministério que Deus tem na minha vida. E isso é importante na vida de vocês, jovens, quando vocês chegarem no momento dessa escolha. Escolheu Isaac, a Rebeca. É importante olhar essas coisas, se realmente essa pessoa vai ser bênção de Deus na sua vida ou não. Analise a sua conduta, os frutos que ela está produzindo, para que você possa tomar essa escolha. Então Deus me abençoou com a vida do céu, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E o Flávio falou assim: agora eu descobri porque você foi cuidado na igreja. Estava falando pela vida do pastor. Eu falei, parte zero, mas você respondeu essa oração. Estou casado. Os cabelos estão caindo, mas já estou casado. Glória a Deus. Então nós vemos que é uma escolha. Existem várias escolhas, então eu decidi honrar a Deus. Agora eu pergunto para você, irmão, se você decidir honrar a Deus, servir a Deus, as coisas vão começar a se tornar diferentes na vida de vocês. Então nós vemos que a vida do salmista, ele escolheu valorizar a palavra de Deus. E um jovem, se você não escolher, decidir valorizar a palavra de Deus, muita coisa não vai mudar na sua vida. Chegarão os momentos que você estará diante do pecado, da tentação, o risco de ceder será muito maior.
do que se você estivesse mantendo um relacionamento com a leitura da palavra de Deus, com a vida de oração. Eu gostaria de falar não somente da escolha do salmista, mas diante do tempo que nós temos aqui, eu gostaria de falar de algumas escolhas. De algumas pessoas na Bíblia que tiveram algumas escolhas e as suas consequências, para que nós possamos aprender essa noite. Por exemplo, essa aqui eu escolhi esse personagem porque ela nos traz muita lição, que é Adão e Eva. Eles tiveram uma escolha. Deus criou o homem, colocou plantores lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E chegou o momento da escolha. Foram tentados pela serpente, e eles teriam que decidir agora. Bom, a serpente disse que se nós comermos desta árvore, nós seremos igual a Deus. E aqui vai a grande questão do ser humano. Você sabe por quê? Porque o ser humano, ele tem muitas questões, muitas perguntas sem resposta dentro do seu coração. Ele busca entender e compreender a vida, porque a vida é algo um tanto que misterioso para o homem. Porque o homem nasce, se esforça, se é rico, se é pobre, independente do que seja, ele sabe que o seu final vai ser na cova. E isso é um mistério para o homem. Que sentido tem a vida nisso? Você nascer, você crescer, sofrer todos os estresses que sofremos. Alguns são ricos, alguns são pobres. Aqueles que são ricos, não adiantou de nada a sua riqueza, porque ele nem sabe quem que vai administrar todo o seu esforço. Às vezes a pessoa passou a vida inteira se esforçando para adquirir a sua riqueza. E quando vai ver, o próximo que a sua herança acaba assim um mês. Tudo o seu esforço de uma vida. E essa é a vida, é a loucura da vida. A vaidade da vida do ser humano. E começa a surgir muitas questões e respostas que não consegue compreender o sentido que a vida tem. O que é a vida, qual é o sentido da vida. Para que viver? Se vamos passar estresse na fábrica e às vezes vão receber meu salário no final do mês, já está tudo contado nas contas que eu tenho que pagar. E às vezes alguns se desanimam com isso. Por que viver? Questões, perguntas e respostas. Mas tudo isso foi uma consequência da escolha desse homem e dessa mulher. Adão e Eva decidiram então, na loucura do seu pensamento de ser igual a Deus. Imagina agora, lá vai a criatura. Não, se eu comer agora, eu sou poderoso. Vou mandar e vamos mandar. Vou brincar. Vem um pão. Parece um pão agora. Então imagina o homem na loucura de querer ser igual a Deus. O equívoco que o homem cometeu, talvez tomado por esse sentimento, não, se eu comer você igual a Deus, você vai ser bem mal. Agora o homem peca, agora o que aconteceu? Agora todos aqueles que não pecaram a semelhança de Adão e Eva, também receberão a herança do pecado. E essa é a questão do ser humano. Quando você vai pegar para algumas pessoas, as pessoas dizem, mas o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Agora porque eles fizeram lá, agora eu vou ter que pagar o pato aqui agora, na frente. Então muitas pessoas nos deparamos com isso, com essas questões na sua mente. Mas as pessoas menos sabem que isso está entranhado dentro da sua própria natureza decaída. Porque basta você ir numa fábrica, quando um solta furioso, todo mundo bate pato também. O próprio ser humano já tem esse princípio de condenar as pessoas pelo erro de uma. E é inevitável isso, porque isso acontece. Não tem como. Todos trabalham no mesmo setor, o serviço é o mesmo. Se uma pessoa todo mundo tem que começar a fazer um serviço diferente por causa daquele erro. É inevitável. É uma coisa que está dentro da própria natureza já do homem, isso aí. E muitos ainda querem questionar a Deus e está falando, porque Adão pegou, agora eu também não tenho nada a ver com isso. Mas a questão é porque as escolhas, ela produzem consequências. É aquilo que eu disse, tudo que escolhemos traz consequências. A decisão de Adão, sabe o que foi? Trouxe, em primeiro lugar, a loucura de você querer ser autossuficiente, buscar a sua própria autojustificação. Tem pessoas que dizem, eu não preciso de Deus. Eu não preciso desse Jesus que você está dizendo, sabe por quê? Porque eu não mato, não roubo, não falo palavrão, não faço mal a ninguém. Mas, querido, isso é um grande engano. Porque obras nenhuma jamais será suficiente para salvar a sua vida. Somente Jesus Cristo pode salvar o teu coração e a tua alma. Você pode fazer todo o bem desse mundo, será insuficiente para alcançar a tua salvação. Porque jamais você pode ter dado a sua vida numa cruz. Estava aqui, subiu? Está ali. Será insuficiente. Qualquer esforço do homem lá em Efésios está escrito que o homem não é salvo pelas obras para que ninguém se glorie. Sabe por quê? Até o próprio Jesus Cristo ele adiantou que naquele dia muitos vão de questionar, mas Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu expulsei demônios de um, curei outros. E por que eu fiquei? Mas as suas obras foram insuficientes para salvar o seu coração não convertido. Porque essa é a grande realidade. Porque o homem pecou, Adão e Eva pecou. E isso trouxe uma deturpação na natureza humana.
você acha que essa consequência não poderia afetar eu e você? Se eles foram o primeiro, agora tudo que viesse dele, seja filhos, seja a sua descendência, seja o seu trabalho, todas as suas invenções, de alguma outra forma poderia contribuir para o seu próprio mal, porque a natureza, porque o pecado trouxe a deturpação da natureza humana. Aquilo que era criado em perfeita santidade agora foi manchado pelo pecado e a desobediência. Então é por isso que todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Agora está aqui a condição de todo homem, sem excluir ninguém, rico, pobre, seja que for, raça que for, todos agora estão na mesma condição, porque todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. E o homem, na sua loucura, então, quis buscar a sua própria autojustificação. Foi lá que mandou a folha de figueira, achando que poderia tampar a sua vergonha. Mas Deus teve que matar um cordeiro inocente para tampar a vergonha do homem. Então jamais uma vida manchada com pecado poderá salvar a si mesmo. É por isso que Deus enviou Jesus Cristo, aquele que veio sem pecado ao mundo, para salvar a minha e a sua vida. Não existe nenhum outro caminho. Você pode por toda a sua vida ir por todos os caminhos que você quiser achar, por todas as religiões que você quiser buscar. Eu não estou dizendo que a igreja evangélica é que salva, que você tem que ser evangélico para ser salvo. Ser evangélico não é suficiente. O que é suficiente é você crer em Jesus Cristo, porque a igreja evangélica é simplesmente o lugar onde nós reunimos para prestar o nosso culto, e através da palavra de Deus sermos fortalecidos por ela, para que nós não venhamos cair no bolo do pecado novamente. Essa é a grande ilusão do homem. Pensa que não vou para a igreja porque é chato, monótono. A questão não é essa, querido. Igreja é uma consequência de uma escolha que você fizer. Se você escolher por Cristo, a consequência é você precisa da comunhão com os bons para se fortalecer na fé. Porque a salvação ela não é algo imediato, mas não é fator determinante da sua vida, porque a Bíblia diz: perseverar até o fim será salvo. Nós somos salvos para ser salvos ainda. Mas tem pessoas que pensam que aceitou Jesus e já está tudo certo, pode fazer, porque não é isso. Então as nossas escolhas, então foi aí que partiu a escolha do homem. Então todo homem tem essa escolha para decidir. Todo ser humano. Não estou dizendo que você tem que decidir entre ser cristão evangélico ou ser um islamista, uma religião islâmica, um espiritismo, quem sabe. Eu estou dizendo que religião você deve escolher. Eu estou dizendo para você, entre você escolher a Cristo ou escolher a sua própria autossuficiência. Porque o caminho da salvação que Deus proveu para o homem, não foi o homem que buscou a salvação, mas foi Deus que se moveu-se em salvar um homem perdido. Porque o homem pecou a tal ponto que ele não poderia mais correr atrás do seu prejuízo. É por isso que quando Deus olhou, Deus poderia simplesmente dizer: acabar com tudo. Já pecou mesmo, já está tudo destruído, então vai deixar de existir. Seria fácil. Mas Deus se compadeceu do homem perdido. Ele demonstrou o seu amor. Ele disse que do ventre de uma mulher sairia aquele que salvaria a humanidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que nós pregamos Cristo nesse crucificado, porque somente Ele tem poder para salvar a vida do homem. Se não for por Jesus, não é por ninguém. E aqui se trata da maior escolha que você pode fazer. Por isso que eu disse para alguns que entrou nessa noite que você está ouvindo o melhor convite que você poderia ouvir na sua vida. E você terá que decidir nessa noite, ou se assim o Senhor considerou outras oportunidades para você. E eu quero dizer que eu sempre digo isso para as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, que se tem uma decisão que você deve tomar, é aceitar a Cristo, ou continuar vivendo da maneira que você está vivendo. Porque aceitar a Cristo é uma questão de vida ou morte. Aqui está a questão, porque quando o homem pecou, sabe qual foi a sentença do pecado? A morte eterna, a perdição eterna do homem. Pelo pecado entrou a morte a todos os homens, e desde então a morte reinou sobre a humanidade. Mas não somente a morte física, mas a morte espiritual. O homem está morto com seus pecados. E isso é uma eternidade toda. Porque a vida não se resume só na morte, porque tem uns que pensam que ao morrer vai acabar tudo. Se fosse assim, não teria lógica nem sentido a vida do homem. E se fosse assim, eu daria razão para aqueles que tentam se matar e tirar sua própria vida. Porque se está sofrendo, então se tirar a vida vai acabar em nada. Então para que viver? Mas a questão é que a nossa vida não se limita somente nessa terra. Porque o homem é constituído de corpo, alma, espírito, dessa carcaça volta para a terra do qual veio. Mas existe o nosso espírito, nossa alma, como se desfaz com o tempo. Isso é algo eterno, isso é algo que você deve pensar onde você vai decidir, onde você vai passar a sua eternidade com Deus. E agora eu pergunto para você, que homem nunca pensou em viver para sempre? Eternidade é isso, viver para sempre, sem fim. E que homem não pensou em viver para sempre? Sabe por que o homem pensa isso? Porque o próprio Deus disse que lá em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. E o homem dentro de si já tem esse desejo, esse anseio por si próprio, porque é da sua própria natureza, não viver para sempre. Mas a questão é agora, você está numa condição
todos pecaram e justificação da glória de Deus. A questão é, como você vai passar na eternidade? Jesus promoveu o sacrifício. Jesus Cristo, poderoso para te salvar. Mas a questão agora é, aceita Cristo ou não? Essa é a questão do ser humano. Você pode rebater ou não rebater, dizer que é verdade ou não, isso não muda o fato. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Aleluia. Nada que hoje você possa pensar vai mudar o fato de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Você pode querer rebater, você pode querer rejeitar, mas um dia, minha Bíblia diz em Filipenses, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores para todos sempre, porque toda a palavra de Deus ela é pura e é a verdade, tudo se cumprir do que eu me alegro quando eu estudo a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque eu vejo a veracidade de cada um, como que ela se cumpre cabalmente. Quando foi as profecias em relação ao Messias, a vida do Messias, falou a cidade, o local onde ele iria nascer, e tudo se cumpriu conforme foi dito pelos profetas, até nos mínimos detalhes, dizendo que aquele que haveria de trair o Cristo, ele venderia por 30 moedas, e essas moedas seriam lançadas na casa do oleiro, e tudo isso se cumpriu assim certinho, para que não ficasse sombra de dúvida no coração do homem. E muitos ainda tentam entrar no equívoco da sua vida de querer rejeitar a Cristo. Mas a Bíblia não se limitou em mostrar a eu e a você o caminho da verdade, Jesus Cristo, Salvador. Aleluia. E ela, todos os detalhes dizendo o que haveria de acontecer. Disse que ele haveria de padecer, como ovelha muda seria levado ao matadouro. Ele foi. E quando Cristo nasceu, veio a esperança no mundo. A alegria de novo, nova de grande alegria. Sabe por quê? A grande promessa estava se cumprindo. Jesus Cristo, Messias, nasceu. O nascimento de Jesus Cristo, uma promessa cumprida, e isso é fato suficiente para que eu e você acredite nas verdades bíblicas de Jesus Cristo é o Salvador. E Jesus Cristo veio cumprir o seu ministério, e no decorrer do seu ministério ele ainda ministrou os corações dos discípulos, dizendo que verdadeiramente ele veio, o Filho do Homem era necessário que ele padecesse e fosse entregue na mão dos homens, e que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Jesus Cristo ministrou esse ensino aos discípulos. Mas o homem é tão incrédulo em si, é tão fraco na sua concepção espiritual da vida, do sentido da vida, que quando Cristo morreu, falava assim, todos animados, normalmente vão para os seus trabalhos. O mestre aqui ensinou que ele iria ressuscitar, porque eles ficavam ansiosos esperando a sua ressurreição, mas porque eles ainda não compreendiam de fato as coisas espirituais. Mas Jesus Cristo disse que quando ele deu um brado, e até mesmo quando ele foi crucificado, alguns que diziam que ele era Hosana, e gritavam lá, exaltando o Messias, ao mesmo tempo depois começaram a gritar, crucificam. Mas quando Jesus Cristo deu o brado, está acostumado, diz que houve grandes trevas, o chão se moveu, as fendas se venderam, e a terra deu novamente os seus mortos, pessoas ressuscitaram. Quando Cristo deu o brado, aqueles guardas que estavam lá, eles disseram, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. É por isso que eu digo que por mais que o homem conteste a existência e a veracidade de Jesus Cristo, um dia você vai dizer que Ele é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar no dia, queira você acreditar ou não. Mas eu estou pregando uma verdade fundamental para a sua vida, porque aceitar Jesus Cristo é questão de vida ou morte. Eu queria que você guardasse no seu coração que aceitar a Jesus e rejeitar a Jesus Cristo é a mesma coisa que você cometer um suicídio eterno. Você tem uma conversão, só que quer tirar da própria vida, você se matar. Agora eu quero te dizer uma verdade muito maior que essa. Se você sair daqui nessa noite rejeitando a Jesus Cristo e o seu sacrifício, é a mesma coisa que você está cometendo suicídio eterno, porque sem Jesus jamais você passará a eternidade com Deus nos céus. Todo homem pensa em morar com o Papai do céu um dia, mas se não passar por Jesus Cristo, jamais verá o Senhor. É uma grande verdade, Jesus Cristo Ele é a salvação, Ele é a porta, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Se não for por Jesus Cristo, não é por ninguém. Pelo amor de Deus, não sai daqui nessa noite sem aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Porque a questão de vida humana, a vida, de saber as realidades que vai acontecer na sua vida, querido. A primeira promessa se cumpriu, o nascimento de Jesus Cristo, foi a verdade. A segunda promessa se cumpriu, a morte e a ressurreição de Cristo. Basta você iniciar, você vai ver o que está escrito lá, Ele não está mais aqui porque Ele já ressuscitou. A promessa se cumpriu, mas Ele nos deixou outra promessa. É a promessa da sua vinda, o arrebatamento da igreja. Alguns talvez que nunca ouviram falar sobre isso, eu quero te explicar. O arrebatamento da igreja é uma grande promessa de Deus para a vida da humanidade. Jesus Cristo morreu e ressuscitou e disse que voltaria buscar no seu povo, aqueles todos que não aceitaram. Porque Ele disse que Ele veio para que eram os seus, mas os seus rejeitaram, mas deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Todos foram aceitados. E todos quanto aceitaram um dia morarão no céu, porque passaram por Jesus Cristo.
Porque Jesus Cristo é quem nos declara justos diante de Deus. Não são suas obras.